Boa noite, Otávio. Tudo bom? Oi, Matheus, tudo bem e você? Me escuta bem? Ótimo, tá perfeito. Como que tá vivendo essa quarentena? Olha, eu tô vivendo bem, né? Infelizmente, a gente é uma exceção, né? Então é chato falar, até é meio chato falar isso, né? Porque nós somos privilegiados por poder atravessar esse momento de uma maneira agradável, né? Mas a gente sabe que 99% dos brasileiros não estão, então Perfeito. esse é o Você lado pode subir difícil. sua câmera um pouquinho mais para cima, que ela tá cortada? Posso? Agora foi. Um pouquinho. Peraí, deixa eu só. Acho que agora tá bom, né? Sim. Bem, Otávio, vamos entrar nesse Joia, ponto. obrigado pelo convite. Prazer falar com Eu que você. agradeço você ter aceitado. É uma Imagina. honra ter você aqui conosco, né? E vamos entrar nesse ponto que você acabou de falar do privilégio que a gente tem na quarentena, mas antes gostaria de falar um pouco de ti. Você que fez administração, né, e depois foi para empreender no ramo imobiliário com a Ideias Arvos, né? Qual que foi a motivação de você ir para esse mercado e o que você tentou de trazer diferente para a cidade com a ideia? Bom, a motivação, eu acho que eu sempre tive envolvido com isso porque o meu pai, ele construía casas populares e eu, desde cedo, eu comecei trabalhei na empresa dele antes dele falir. E, ao mesmo tempo, eu gostava muito de desenhar também. Então, acho que o meu destino natural seria fazer arquitetura. Mas eu não pude estudar arquitetura, optei por administração porque também estava num momento de vida difícil, porque meu pai tinha decretado falência, a gente, enfim, tinha que sobreviver, né? Eu achei que eu tinha mais chances de ser bem sucedido financeiramente cursando administração de empresas. No final, acabou sendo uma mistura interessante, porque eu tenho um lado criativo que me ajudou muito, e foi justamente essa mistura de já ter convivido com meu pai como empreendedor. Eu tenho um espírito mais empreendedor. Ao mesmo tempo, eu gostava de desenhar, gostava de criar coisas, e também tem um perfil que se encaixa um pouco com a administração de empresas também, sabe? De um lado Uhum. mais pragmático também. Acho que essa mistura é importante se você quer empreender, seja qualquer tipo de negócio, assim. Acho que tem que ter o lado criativo e o pragmático também. E daí eu Perfeito. comecei a construir, foi assim. Mas foi Vamos isso, entrar uma nesse. aventura, assim. Eu comecei sem muito planejamento, uma coisa muito pequena, que jamais eu imaginei que seria onde a gente chegou agora. Então, e nem era minha ideia também. Eu sempre quis fazer umas coisas que eu me orgulhasse, assim, e gostasse, sentisse prazer de fazer. E com o tempo eu soube pôr isso numa escala que permitisse ter uma empresa maior. E Otávio, né, a gente vê na ideia uma vocação muito grande de inovar, de tentar fazer um produto diferente, um produto com boa arquitetura, né? Qual que foi sua motivação intrínseca em tentar fazer um negócio diferente num mercado que estava muito homogeneizado por muitos anos? É, eu acho que é uma motivação pessoal, assim como outros empreendedores da minha geração e mais novos do que eu, de querer fazer alguma coisa que tenha um certo propósito, né? Um propósito que, enfim, ele esteja em linha com a sociedade em que a gente vive, né? Tentar ter uma empresa que ela seja viável, mas ao mesmo tempo que ela ajude a sociedade, da forma que for, né? E eu acho que isso sempre teve na minha cabeça, embora quando eu era mais jovem eu não conseguia muito materializar isso, explicar o que era esse sentimento. Eu queria fazer prédios melhores do que eu via, é isso de Uhum. fato. E eu achava que eu tinha condição de fazer. Graças a Deus eu tive uma boa educação e pude viajar, enfim, o meu pai era uma pessoa culta, me mostrava coisas. Então eu tive esse privilégio assim de poder empreender com uma base de educação alta. E eu sou uma pessoa também que gosta de procurar
por desafios e novidade. Isso é uma pessoa bem perfeccionista também, sabe? Eu gosto de fazer as coisas do melhor possível dentro dos recursos que eu tenho. E juntando tudo isso, eu vi que o mercado imobiliário, que era o que eu nasci, assim, eu nasci no meio desse negócio, né? Eu vi que o que tinha lá não me atendia como consumidor. Então, meu raciocínio foi bem simples, assim, eu falei, eu quero fazer um prédio que me atenda, eu quero fazer uma coisa que eu acho gostoso estar morando lá ou trabalhando lá. São os dois tipos de prédio que a gente faz na Ideias Artes, para morar ou para trabalhar. Eu falei, não tem nada que tenha minha cara, assim, sabe? E daí, enfim, juntando a bagagem cultural que eu tinha com uma experiência ainda pequena, mas, enfim, tem que ter aquela coragem de começar e tal, aquele ímpeto, né? Eu, enfim, comecei a fazer, então, meus primeiros prédios e aqui estou. Perfeito. Mas acho que depois disso é que vem uma consciência que ela vai crescendo como empresário, como cidadão, de você tentar acertar o rumo da sua empresa, seja ela qual for, para que ela traga algum benefício também para a cidade, entendeu? Ou para a sociedade, enfim, como um todo. E isso é uma coisa que vem de um amadurecimento também, de uma reflexão que você tem que fazer como pessoa, como empresário, para que você ajude a construir aquela sociedade da qual você faz parte, né, de uma maneira legal. É por isso que eu quis participar assim, dessa conversa com você e procurar, assim, claro, com o pouco conhecimento que eu tenho, mas que pode ser útil, É para que a muito gente... útil e não é pouco. Não, eu acho que cada um vai trazer, né? Você vai trazer conhecimentos e opiniões de diversas áreas, né? Eu represento uma delas. Você vai ter que falar com professores, com também com o poder público e tudo, mas eu acho que a gente compartilhar esse conhecimento com vocês que são mais jovens é muito legal para mim, entendeu? Porque, assim, eu não tenho, apesar de eu me dedicar ao trabalho e tal, eu acho que esse desprendimento de uma pessoa como você e outros que estão envolvidos com o seu projeto, dedicarem esse tempo, né, para construir uma ideia e depois, enfim, vamos ver os frutos que isso vai dar, tenho certeza que vão ser muitos, é uma coisa que me deixa muito otimista, entendeu? Porque é legal ver essa geração nova poder fazer isso, porque na minha geração isso não aconteceu, né? As pessoas que foram para a política, a maioria delas estava com uma outra ideia, né? Que não é servir a sociedade, que é isso que eu acho que o político tem que fazer, né? Não é o ganhar dinheiro, não é ser um empreendedor político, né? Isso não é o objetivo da política. O objetivo da política é servir a sociedade, né? E por isso aqui estou. Então, Muito espero obrigado. ajudar. Fico muito feliz com a sua fala, né? A gente já vai entrar no nosso tema daqui a pouco, que nas nossas conversas você já falou que São Paulo não precisava ser muito frondosa, mas ela precisava funcionar, e a gente já vai entrar no ponto da funcionalidade. Só que, dado o trabalho que você faz, eu gosto de falar da questão estética, mas eu prometo que é a última pergunta, que é, a gente vê na década de 60, 50, São Paulo tendo uma explosão de criatividade muito grande, né? A imigração vindo do mundo, arquitetos vindo de fora, gente produzindo os grandes marcos arquitetônicos da cidade naquela época e também em outras cidades do Brasil. Mas desde então a gente vê um empobrecimento muito forte, né? Não só em São Paulo, como no Brasil, de projetos homogêneos, projetos que conversam um pouco com a cidade e com esteticamente duvidosos, para dizer uma palavra leve. Como que você analisa essa deterioração que a gente teve da arquitetura brasileira nos últimos 40 anos? Bom, eu acho que tem dois aspectos aí que são importantes. Primeiro, assim, eu não diria que teve uma explosão de criatividade. Teve simplesmente uma abertura para a gente ganhar um conhecimento, ganhar uma bagagem cultural que ela veio de fora, né? A gente abriu as portas e tornou possível que isso viesse para cá, né? Foi uma época meio do pós-guerra também, então muita gente saiu da Europa e você vê essas pessoas com muito mais cultura do que nós, né? Que somos um país muito novo, muito jovem, ainda de uma população muito pobre, né? Então a gente, de repente, viu essas pessoas desembarcarem aqui. Elas trouxeram, além de dinheiro e tal, o principal, trouxeram conhecimento, né? Isso que é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, porque foi com foi com esse conhecimento que floresceu essa época que você está falando. Não foi porque aqui dentro, de repente, alguém teve ideias incríveis.
né? A gente simplesmente, nós abrimos as portas. Isso é importante a gente pensar que a gente pode abrir elas também de novo, entendeu? Para deixar em várias atividades, não só imobiliária, a gente deixar essas pessoas entrarem aqui, trazerem um conhecimento, porque isso gera frutos e, enfim, gera prosperidade, que foi o que a gente viu nessa época, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Assim, é importante a gente estar aberto sempre para o conhecimento chegar até a gente, que é uma coisa que muitas pessoas têm medo, né? Hoje mesmo, muitas pessoas têm receio da concorrência, né, do que vem de fora ser melhor, em todas as atividades, não é só a imobiliária, né? E é uma pena porque é isso que faz a gente subir um degrauzinho sempre naquela atividade que a gente, no caso a imobiliária, por exemplo, né, nós subimos um degrau ali. E depois nós descemos, né? E por que também isso aconteceu? Vamos lembrar também que o Brasil naquela época não é o Brasil de hoje, onde muita gente pode empreender, né? Naquela época, quem podia empreender era uma classe social muito educada, né? Então, isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é uma classe social educada, só ela pode empreender, ela vai empreender com base no conhecimento que ela tem. Vamos dizer, quando você anda em Paris, por exemplo, você vê aquela cidade linda, ela foi feita pela Por poucas monarquia. pessoas. Por poucas pessoas. Então não era uma coisa democrática, não era eles fizeram, foi muito legal, enfim, teve esse resultado. Claro que teve um preço a pagar, né? Mas isso também é uma coisa que é importante a gente refletir. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Naquele momento, os empreendedores eram pessoas cultas que vinham de famílias já conhecidas, de dinheiro e tal. Não é o que acontece hoje no Brasil, que é muito legal também. Qualquer um pode virar um empreendedor, entendeu? Pode vir uma pessoa que não tenha cultura, mas que tenha muita vontade, que tenha ideias, que seja agressivo, enfim, que seja um empresário que veio do nada e ele vai empreender. Daí qual é o problema, né? O problema é que às vezes ele vai empreender com uma bagagem cultural muito limitada, porque foi o que ele teve acesso, não é culpa dele. Então essa bagunça que aconteceu, que tem um lado bom e um lado ruim, não vou falar qual, nem vou falar. Eu acho que, na verdade, eu prefiro que tenham mais empreendedores mesmo. Acho que isso que torna o Brasil rico e São Paulo também. Mas o que aconteceu foi isso, entendeu? De repente teve um crescimento populacional absurdo na cidade. Imagina que hoje a cidade cresce 1%, 2%, às vezes nem isso. Naquela época cresceu 10% ao ano, tem ano que cresceu mais de 10%. Então você imagina a quantidade de oportunidades que tinham para empreendedores construírem coisas, né? Porque 10% a demanda ao ano, com 15% de imigrantes, hoje é menos de um. Então, era um absurdo de gente precisando de casa. Então, você imagina, qualquer um entrou no mercado imobiliário, né? E isso significa que foram pessoas que, inicialmente, tinham aquelas pessoas que tinham já uma cultura, tinham uma estrutura por trás delas também. E tinham, vamos dizer, essa cultura promovia também uma... vamos dizer, ele não ia construir qualquer coisa, entendeu? Ele ia construir uma coisa baseada naqueles padrões que ele tinha, estéticos e tal. E, de repente, veio uma avalanche. E todo mundo começou a construir. Seja, assim, começou a construir muitas vezes também para aonde era possível, do jeito que era possível. Porque a gente tem que lembrar assim, se a cidade cresce 10%, como hoje ainda, nós, vamos dizer, da classe social mais alta, a gente, né, eu não me incluo nisso, mas a maioria das pessoas não querem os pobres morando perto deles. Então, nessa época, as pessoas, vamos dizer, a grande maioria que precisava de casas, elas não tinham nem onde empreender e nem onde construir as casas dela. Então, esses empreendedores, vamos dizer, que não eram a elite cultural, começaram a empreender onde era possível, na beira da represa de Guarapiranga, em área de manancial, enfim, aonde dava, porque era o que foi deixado a eles, né? Uhum. Eu estou falando isso só porque esse é o grande erro que tem na cidade de São Paulo, entendeu? Esse é o grande problema, assim. Mais do que qualquer outro, essa diferença econômica e cultural da cidade, que você tem 10% que tem a riqueza e o conhecimento, a cultura, e 90% que não tem, só que os 90% precisam morar. E a nossa cidade é grande e próspera porque eles trabalham muito. Exato. Eles são uma mão de obra que sempre tornou São Paulo o que é. Sem essa mão de obra, sem todo mundo ter imigrado para cá, seja dentro do Brasil, seja de fora, São Paulo não seria isso.
Só que a gente tem que lembrar que é legal que eles trabalhem, mas também eles têm que morar dignamente, né? E nesse momento que o São Paulo explodiu, né? Nesse bom sentido e mau sentido. As pessoas precisavam de moradia e tinha empreendedores que estavam fazendo prédios legais no centro, né? Com famílias, já de famílias ricas e tal. E tinha um empreendedor que veio, sei lá, imigrou, por exemplo, do Nordeste, falou, putz, eu quero trabalhar, enfim, vejo uma oportunidade e quero empreender, mas eu não tenho chance. Né? Onde que eu vou fazer isso? Né? Aqui não me deixam, porque é muito complicado. Então eu vou fazer um loteamento irregular, eu vou dar um jeito. Tanto que o Glazer até fala num capítulo do livro dele que as favelas, apesar de serem um sinal de problema, também é um sinal de prosperidade, né? Exatamente. As favelas existem porque tem gente que quer morar ali, né? E não tem um produto oferecido a eles. Então, esse empreendedor, é por isso que eu admiro, entendeu? Esse tipo de empreendedor, porque ele tem que se desdobrar para fazer um negócio desse, entendeu? Ele vai ter que ver, olha, a lei não deixa eu me encaixar nela. Eu não tenho recursos também. Eu não vou conseguir pegar o financiamento no banco, porque eu não tenho cadastro. Enfim, ele tem uma série de... Apesar de todas as coisas estarem contra ele ainda conseguiu fazer isso, ele faz. Né? E a favela é isso, entendeu? A favela é um negócio que acontece com tudo contra. Né? Eles têm que invadir um terreno, eles têm que construir, eles não têm dinheiro, e mesmo assim eles conseguem. Então a gente tem que tirar o chapéu e falar, esse é o verdadeiro empreendedor, né? Você falar, porra, o cara que consegue, apesar de tudo contra ele, erguer, né, toda essa habitação que era necessária, pô, a gente tem que falar, putz, que bom, né? Que a gente tem essas pessoas com toda essa coragem e energia aqui. Infelizmente, isso gera depois uma série de problemas, né? Mas tem esse lado que tem que ser reconhecido. Por isso que nessa época, então, essa produção imobiliária, ela teve esse problema. Ela decaiu, né? Vamos dizer. Ela decaiu porque aí apareceu o que é o Brasil mesmo, entendeu? O Brasil é isso, é 10% com cultura e 90% não. A gente tem que ajudar eles a terem cultura. Daí a gente vai ter uma cidade mais igual. E, Otávio, ainda pegando o gancho disso, né? Você sabe que eu estou fazendo um diálogo muito transversal e principalmente quando eu vou discutir com amigos que estão mais próximos da academia, sempre vem a crítica, mas nunca vem a contracrítica, que é no sentido, tá, a gente teve irregularidades, está errado, os empreendimentos têm tais defeitos, mas muito se esquece de falar que a gente deu os incentivos, muitas vezes errados para as pessoas, né? Você tem uma dificuldade muito grande de formalização de imóveis, você tem, às vezes, umas restrições muito grandes para se construir, regras como adigenamento, que deixou os prédios longe da rua. Você não acha que esse excesso regulatório que a gente acaba tendo, ele inibe um pouco a inovação e a formalização? Eu acho que é necessário ter regras, entendeu? Mas eu acho que o problema principal, ele antecede a isso. Eu acho que o problema principal, que até hoje ele é o mesmo, é basicamente assim, voltando ao mesmo tema, entendeu? Nós somos uma sociedade onde 10% tem dinheiro e cultura e 90% não tem. Esses 10% também são as pessoas que tomam as decisões urbanísticas, todas as decisões, né, do país, da cidade. E essas decisões, vamos falando urbanisticamente, elas são sempre no sentido de que a população mais pobre e mais numerosa não more perto deles. Né? Essa é a lógica. Essa é a lógica que sempre aconteceu. Dessa forma, não adianta, entendeu? Porque eles vão inventando regras, né? Não sou contra as regras, mas a lógica é assim, a regra é para as pessoas ficarem longe. Não para ficar. Elas podem vir para trabalhar, mas não para morar. Elas podem vir trabalhar aqui, na região mais rica, mas depois elas têm que ir embora para casa. E a casa tem que ser bem longe. Então, essa é a lógica, para ficar mais simples, enfim, de explicar para as pessoas. Que continua até hoje. No plano diretor, quando vai se debater, não, podemos fazer habitação social no Alto de Pinheiros, ou num terreno que está subaproveitado? De jeito nenhum. Né? Vamos entrar nisso. Né? Então, onde vai fazer? Não sei, faz em algum lugar, vai para a periferia e tal. Mas a periferia não tem infraestrutura. Constrói infraestrutura. Daí nasce um negócio tipo Minha Casa Minha Vida, entendeu? Que é uma coisa assim, não, então vamos construir grandes conjuntos habitacionais com Minha Casa Minha Vida. Longe. Então, o que acontece? Tem o problema, lógico, mais básico é da infraestrutura, né? Então, temos que levar a infraestrutura. Daí tem o outro da mobilidade. As pessoas
Elas moram longe, para nós é bom, né? Para nós não, mas enfim, para esses tomadores de decisão, mora longe, mas vem trabalhar aqui, tá? Para a gente ficar claro. Pode pegar um exemplo de uma empregada doméstica, por exemplo, entendeu? Ela trabalha na nossa casa, mas ela mora lá longe. E passou Não 3, poderia ter 4 horas no Exatamente. transporte público. Não, poderia ter um conjunto habitacional no bairro, mais conjuntos habitacionais, que ela tivesse mais próxima, né? Sim, poderia, mas daí a sociedade que está aqui, que faz as leis, ela é contra. Então a gente está nessa cilada, entendeu? A gente não conseguiu sair dessa cilada ainda. E a gente vai tomando atitudes, vamos dizer, como Minha Casa Minha Vida é feito hoje, que vão agravar essa situação. Seja pela mobilidade, seja pela infraestrutura, mas também por criar um gueto, entendeu? Cria uma separação do estilo de vida dessas pessoas para o estilo de vida que a gente tem aqui. Então a gente cria 2 mundos, né? Tem um mundo irreal, hoje na pandemia a gente pode perceber isso, né? Por isso que no começo eu falei, a minha vida tá ótima aqui, mas a vida dos outros não tá. Então a gente cria um mundo irreal, que é o nosso, que é de 10%, e um mundo real que está lá fora. E esse mundo, é um mundo que ele, na verdade, é que faz sentido, entendeu? Porque é ele que vai trazer o problema de violência, ele que vai trazer o problema do trânsito, e uma série de outras coisas que vão impactar na nossa vida. Então a gente precisa começar a entender que a cidade tem que ser para todos, né? Se a gente tem mais condições, a gente tem que tentar, seja numa reunião de bairro para discutir o próximo plano diretor, que vai ser daqui a 4 anos, se não me engano, ou até menos. Ano que vem tem calibragem, depois daqui 4... Exatamente. Então todo mundo aqui que mora aqui, que tem o privilégio de morar na parte boa da cidade, a gente tem que entender que a gente tem que aproximar agora. A gente tem que abrir essas portas para essas pessoas chegarem mais perto, entendeu? Senão a gente vai estar continuando construindo uma cidade que está errada. E que hoje, vamos dizer, por mais que São Paulo tenha todas as coisas legais, né, o problema da violência, do trânsito, isso não vai se resolver nunca, né? Das favelas, né, das invasões e tudo. Otávio, eu estava lendo um paper esses dias que fizeram, se não me engano, em Chicago, o Glazer apresenta, que ele mostra que só de você tirar uma família com uma criança de um bairro de vulnerabilidade e colocar num bairro com as condições adequadas e que tenha uma fruição de ideias, né, que consiga conviver com outras pessoas, essa criança vai ter um aumento de renda de 30% ao longo da vida inteira. Então a gente vê um potencial muito forte disso. E eu, como economista que vem do mundo dos números, eu não consigo entender a lógica que está por trás de todo esse processo de segregação, que muitas vezes é incentivado pelas leis, é incentivado regulatoriamente. Você acha que esse incentivo, como você já apontou antes, é puramente um preconceito, uma dificuldade de coexistir de quem faz as regras do jogo? Sim, acho que sim. É simplesmente isso. É um preconceito. Porque a gente tem uma série de mecanismos urbanísticos que poderiam amenizar muito isso. É óbvio que a gente chegou numa situação de uma população hipernumerosa. Lógico que não vai caber toda essa população nos Jardins, no Itaim. Óbvio que não, né? Vamos ser realistas. Mas a gente pode aproximar isso, entendeu? A gente pode minimizar esse problema e tornar a cidade mais igual, né? Mais funcional. Estou vendo aqui que tem uma pessoa que colocou essa pergunta, né? Ela pode ficar mais funcional, é isso, entendeu? A cidade tem que ser mais igual para todo mundo. Isso vai levar décadas, vai levar muito tempo, mas tem que começar. E o começo é justamente para a gente vencer esse preconceito, porque é uma coisa que ela está incrustada no brasileiro, entendeu? Ela está incrustada nesse medo sempre de você ter a população mais pobre, vamos dizer, você ter o conjunto habitacional mais perto da casa que está onde estão os melhores empregos, né? Que é essa parte rica da cidade. Isso a gente tem que começar a vencer isso, né? Na hora que a gente vencer, a gente vai também entender que os melhores empregos também podem ir para fora desse centro que a gente tem rico, que hoje também não acontece isso. Uhum. Otávio, assim, um diagnóstico que acho que acredito que a gente já mais ou menos conversou sobre isso, né? Que a gente tem as dificuldades na cidade como um todo, né? Dessa questão de movimentação de pessoas, da dificuldade de inclusão, mas mesmo os bairros que tendem a ser básicos de classe alta, de classe média alta, eles têm uma dificuldade muito grande de serem lugares que façam algum sentido, né? Que você tem uma vida na calçada,
que as pessoas andem, que você não tenha ali um muro alto, que você não consegue andar, e você dá 6 da tarde, o lugar fica vazio. Como que você acha que a gente chegou nessa situação de bairros como Morumbi, que são bairros assim meio mortos na maior parte do dia, pouco convidativo, e o que que dá para o que que vocês fizeram na Ideias Árvores no sentido de melhorar essa relação da rua com os prédios, com a cidade? Bom, o bairro do Morumbi acho que é um bom exemplo, porque todo mundo conhece ele bem, né? Ali tem dois problemas, né? É um bairro que ele, enfim, desde sempre ele está convivendo com esse problema da favela, então ele tem esse problema grande que a gente está conversando sobre esse medo do pobre morar junto com o rico, né? Isso lá representa bem isso, né? O bairro do Morumbi. Esse medo é presente em todo momento ali, né? Não tem poucos lugares em São Paulo que você... Ali é o lugar de encontro, vamos dizer assim. Porque se você for para um bairro como Itaquera e tal, daí já é um bairro que ele é até mais homogêneo, com habitações muito mais simples, né? Uhum. No Morumbi, realmente você tem ali aquele encontro, né? Que causa aquela coisa estranha, aquela sensação estranha, assim, né? O problema do Morumbi é fora esse, né? Que é, vamos dizer, o problema da cidade como um todo. Ele urbanisticamente, assim, ele não é planejado como nenhum bairro. Então, ele cresceu de uma forma desproporcional, né? Ele cresceu primeiro desproporcionalmente só com moradia, não com trabalho, né? Então ele virou um bairro de moradia da classe média alta, né? Convivendo com as favelas. Isso já é péssimo, né? Porque com o tempo a mobilidade, vamos dizer, agravada por todo o resto de São Paulo, tornou muito difícil morar no Morumbi. Com isso, o bairro do Morumbi, que era um bairro, quando eu era menino, era um bairro já em ascensão, assim, de status e tal, ele passou a ser um bairro muito desvalorizado hoje, né? No bairro do Morumbi hoje, um apartamento chega a custar 3 vezes menos do que um apartamento em Pinheiros. Não é 2, é 3, é 30%, é muita diferença, né? Isso antigamente não era. Eu estudei no Santo Américo, que é no bairro do Morumbi. Uhum. E a gente via que lá, pô, tinham super apartamentos enormes e tal. Então Mas você você vê acha que é como... pela coexistência com Paraisópolis ou pela forma que o bairro Não, foi feito? eu acho que é muito mais pela forma que o bairro foi feito. Porque eu acho que se eles tivessem lá tido um planejamento para que os apartamentos tivessem tipologias diferentes, né, que esse é o primeiro problema. No Morumbi, antigamente, os lançamentos eram sempre de apartamentos para famílias, não tinham apartamentos pequenos. Isso é uma coisa que agrava muito. A outra coisa não tinham também prédio de escritório, não tinham lugares para trabalho. Então, isso também agrava mais ainda. Isso somado ainda com o problema das favelas que cresceram, tornou o bairro um péssimo investimento imobiliário. Imagina a riqueza que evaporou daí, entendeu? Uhum. Imagina o quanto se perdeu de dinheiro por falta de planejamento urbanístico. A gente não está nem falando de ser bonzinho, entendeu? Não, vamos ser bonzinho, vamos doar alguma coisa. Você rasgou dinheiro no Morumbi, entendeu? Você simplesmente rasgou dinheiro. Se tivesse tido um planejamento melhor, o bairro seria muito mais rico, as propriedades iam valer muito mais. E quando você multiplica isso, vamos dizer, o bairro do Morumbi tinha que custar igual ao bairro de Pinheiros. Pô. O bairro tem infraestrutura, tem verde, tem parques. Ele custa 3 vezes menos. Pô. E a gente não está falando que o bairro de Pinheiros não é o mais caro de São Paulo. Então, você vê como se perdeu dinheiro nesse negócio e como o urbanismo é importante para a gente tornar a cidade próspera e os bairros. Se a gente não pensar em urbanismo, nós vamos perder dinheiro. O que a gente procura na Otávio, Ideias Árvores, quando a gente vai investir, é pensar em urbanismo. Otávio, sua internet está falhando um pouco. Como é que tá agora? Deixa eu ver. Tá estabilizando, vamos ver. Tá ruim. Tá ruim? Eu vou pedir para dar uma desligada aqui. Tá ruim. Acho que se pôr no 4G vai melhor. Pior que eu tenho tá com fibra ótica aqui. Melhorou? Deixa eu ver, vamos esperar um pouquinho para estabilizar. Pessoal,
Espere um pouquinho. Vamos tentar ir tocando. Acho Tá. que pelo menos o áudio ainda tá bom. O que você estava comentando agora? A Ideias Árvores investe em urbanismo por... Não é O apenas urbanismo para altruísmo. nós, o urbanismo para nós é uma ferramenta importante para a gente tomar decisões econômicas do nosso investimento. A gente analisa os bairros, onde a gente está, e o urbanismo é uma das ferramentas para a gente saber se esse bairro vai valorizar, se ele vai piorar, se ele, enfim, para onde que o nosso dinheiro tem que ir, entendeu? Então, o urbanismo não é um negócio só de gente boazinha, entendeu? Não é uma coisa de ONG. O urbanismo é uma ferramenta que pode definir se no mercado imobiliário você vai ganhar dinheiro ou você vai perder. Então, eu acho uma estupidez que as pessoas não estudem mais urbanismo e não prestem atenção. Porque, enfim, é ele que vai te ajudar a entender a cidade, para onde ela vai crescer, aonde que esses bairros vão morrer. Né? Lógico, a gente está falando do Morumbi, mas há muito tempo a gente já imaginava que o Morumbi era um bairro que ia perder valor. E um outro bairro que perdeu muito valor em São Paulo, por exemplo, é o bairro de Higienópolis. Né? Estou citando bairros que são mais conhecidos para as pessoas terem uma ideia e seja mais fácil para elas entenderem. Mas Higienópolis também é um bairro que perdeu muito valor. E o problema, lá não tem favela, é um bairro que está bem localizado. O problema de Higienópolis também foi a tipologia de apartamentos. Né? Higienópolis é um bairro que só tem apartamento grande. E com isso o bairro começa a morrer. Me diz isso, qual que é a relação da tipologia dos apartamentos com a possibilidade de valorização de longo prazo? É sempre importante que o bairro seja misto e diverso. Né? Então, vamos dizer, ele tem que ter moradia, comércio, entretenimento, cultura, mas também, falando de apartamentos residenciais, ele tem que ter apartamentos de todos os tamanhos. Porque senão as pessoas começam a migrar de um bairro para outro. A hora que ela atinge, vamos dizer, a maturidade econômica, por exemplo, e ela precisa de apartamentos maiores, ela vai ter que migrar do bairro se ele não tem. Se não tem escolas, boas escolas também. Ao contrário, às vezes os filhos já saíram de casa e se aquele bairro não tem apartamentos de um tamanho que abrigue, vamos dizer, só o casal, né, eles também têm que mudar de bairro. Então é importante que o bairro abrigue todo mundo a vida inteira, né? Os bairros, entre eles, é uma competição, né? Cada bairro quer atrair as pessoas para ele, certo? Porque, e vice-versa, né? O cara que começou a carreira que nem eu, que daqui a pouco vai ter filho e... o que, teoricamente, a sua família, teoricamente, mora no bairro, enfim, você vai sair da casa dos pais, teoricamente você continuaria perto do seu bairro se ele tiver tudo, certo? Para que você vai mudar? É muito legal você morar perto da sua família, das pessoas que você já conhece, você tem todas aquelas referências da sua vida toda no bairro, né? Então, tem bairros que te permitem fazer isso e tem bairros que não te permitem, né? Aí já é uma análise simples para ver se o bairro está saudável ou não. Se é um bairro que num determinado momento da sua vida é impossível morar ali, algum problema tem com o bairro. E é o caso do Morumbi, por exemplo, né? O Morumbi tem um momento da vida que é mais fácil, tem boas escolas e as pessoas estão morando lá, então, para um estilo de vida, vamos dizer, que às vezes, vamos dizer, a mãe às vezes não trabalha, por exemplo, e fica mais fácil ali, entendeu? Ela levava o filho na escola, leva. Estou falando da mãe porque não estou sendo machista, mas vamos dizer, para a gente ver uma geração anterior à minha, né? Onde a maioria dos casais era mais normal que só o homem trabalhasse fora. Mas chega um momento que você já não consegue ficar lá. Então, daí as crianças entraram na faculdade, por exemplo. O Morumbi é longe, então você tem que mudar. Esse tipo de coisa, para ser mais simples, para explicar sobre o urbanismo, é que você vê que um bairro está com problema, entendeu? Quando você vê um bairro, você fala, olha, eu me vejo nesse bairro como criança, como adolescente, como jovem, como adulto e como já numa idade, né, na senioridade, pô, daí esse bairro está saudável, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Quando a gente investe, a gente pensa, falou, pô, então eu gosto de investir em bairros mistos, por exemplo, né? A Vila Madalena era um bairro que isso que eu ia perguntar, onde estão os bons exemplos de bairros mistos hoje que você vê? Eu acho que a Vila Madalena, ela se tornou um bom exemplo, ela poderia não ser. A gente transformou muito ali, a gente ajudou a transformar
e dar um equilíbrio no bairro, né? Porque é um bairro que estava indo para um lado de ser só um bairro de entretenimento, com pouca moradia, né? Muitos bares e pouca gente morando. Isso também é um problema para o bairro. É legal, às vezes, para quem visita o bairro, né? Para quem vem de todos os lugares, pô, vou no bar na Vila, mas depois eu volto para minha casa. Mas o que acontece quando eu vou embora da Vila Madalena? E o lixo no chão? E o que vai acontecer durante o dia na Vila Madalena se a única atividade é o bar? Então, do dia o bairro vai ficar morto? E isso que começou a mudar lá. A gente construiu prédios para as pessoas trabalharem, para as pessoas morarem. Então, a Vila Madalena hoje, ela funciona 24 horas por dia. E é isso que é importante num bairro. Quando você olhar para o bairro, você fala, olha, 24 horas é o ideal, né? Mas você tem que pensar, se um bairro funcionar de manhã, de tarde, de noite e na madrugada, pô, ele está sendo usado 100% do tempo. Isso é o ideal, entendeu? Se você pensar no centro da cidade hoje, por que ele está totalmente... Era a próxima pergunta. Funciona? Porque ele não funciona à noite. Ninguém mora no bairro, ninguém mora no centro. As pessoas vão para trabalhar. Depois das 6 da tarde, o bairro se esvazia, se torna perigoso. E mais do que isso, ele está sendo mal utilizado. As propriedades estão lá vazias, né? A infraestrutura não está sendo utilizada o tempo inteiro, né? Não tem gente andando na rua o tempo inteiro. Então, isso, para ficar mais fácil para explicar, é o que acontece com bairros que não têm um equilíbrio. Então, eu acho que para falar de bairros mais conhecidos, por nós, né? Não São Paulo, mas Pinheiros é um bairro misto, é um bairro interessante. A Vila Madalena se tornou também. O Itaim, os Jardins, Moema. São bairros que têm uma mistura, tem uma vida, o dia inteiro tem gente na rua, né? Alguns mais, outros menos, né? Então são bairros que eu acho que eu investiria meu dinheiro lá, né? E outros, como por exemplo Higienópolis, é um bairro que tem uma infraestrutura boa, não tem nada de errado visualmente com Higienópolis, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, você tem prédio ali do Artaxo. Tem prédios lindos, exatamente. Tem prédios lindos, mas é um bairro que desvalorizou, porque ele tem esse problema, entendeu? Então, eu acho que urbanismo é um negócio que é muito importante a gente refletir sobre isso, entendeu? E muitas vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu vou repetir o que eu sempre falo, assim, o urbanismo também deveria ser ensinado na escola, sabe? É importante também para o jovem, até para a criança, entender princípios do urbanismo, porque ele vai ter muito mais relação com a sua vida do que a tabela periódica da aula de química, muitas vezes, ou do que um monte de fórmula de física que você aprende na escola. A gente consegue pensar tanta coisa que é mais importante que a tabela periódica. Eu acho que se um professor pega as crianças, sai na calçada, numa calçada ruim, numa calçada boa, né? Se ele andar com as crianças em volta de um quarteirão do Morumbi e andar em volta de um quarteirão da Vila Madalena, por exemplo, vai ser muito mais agradável e seguro andar na Vila Madalena. Ou nos Jardins, ou no Itaim. Ou em outros bairros, enfim, que tenham. Porque eles são mistos. As calçadas, por mais que elas não sejam perfeitas, tem sempre coisas acontecendo do outro lado da calçada que não a rua, né? Então, quando você anda na Vila Madalena ou em Pinheiros, você vai passar por uma pet shop, por um supermercado, por uma livraria, às vezes por um prédio também. Tem o balé das ruas, né? Que é JJ. Exatamente. Tem uma série de coisas que são de interesse, né? Então, isso é fácil das pessoas começarem a entender, porque senão, infelizmente, como a gente tem uma elite que é a que faz as leis, se essa elite não entender desde criança o que é um bairro saudável, o que é uma cidade saudável, o que é uma calçada, porque elas nem saem na rua, né? Essa elite, as crianças não saem na rua. Como é que elas vão depois entender na hora de elas estiverem lá para aprovar um plano diretor, enfim, vai estar na posição que você está, por exemplo, uma posição às vezes pública. Se ela não aprendeu e ela não tem essas referências, para ela a cidade tá boa, entendeu? Tá tudo bem. Então é importante que a gente dê essas reflexões, elas têm que acontecer na escola em diversas idades, né? Desde criança, os adolescentes também entenderem, puta, por que o meu bairro é chato de andar? Por que eu não ando à noite no meu bairro? Né? Por que quem anda no Morumbi não pode sair à noite na calçada e quem está no Itaim pode sair à noite na calçada? Porque um tem gente, outro não. Então, um não tem esse desequilíbrio. Né? E Otávio, eu acho engraçado que você está falando da falsa coisa meio urbanística. Eu converso com amigos meus que fizeram INSPER, tal. E daí o pessoal começa, eu nunca parei para pensar nisso, eu nunca parei, sucessivamente eu nunca parei para pensar nisso. Exatamente, porque é uma coisa que ela deixou de fazer parte da sua vida, entendeu? A gente vive uma vida que não é uma vida urbana de fato, entendeu?
Quem vive uma vida urbana de fato é quem está na periferia, que tem que pegar o transporte público, que tem que morar longe. Então, eles sentem todas essas, vamos dizer, esses problemas que a cidade tem. Nós, muitas vezes, a gente não sente, né? A gente entra no carro, tem ar-condicionado, você vai ouvindo música, né? E do lado você está na internet. Então, para você, a vida está tranquila, entendeu? E não você não tem que ter essa reflexão. Agora, para quem tem que pegar um ônibus e ficar 2 horas e meia num ônibus para chegar no trabalho, puta, o cara vê, meu, não é essa cidade, não tá certa, entendeu? Não é assim que tem que ser. E a gente, então, tem que ensinar as pessoas, né? A gente tem que obrigá-las a refletir, porque uma vez que elas não estão atravessando esse problema, elas não vão refletir nunca sobre isso. Né? Para elas vai ser como você está falando. Vai ser uma surpresa, né? Para ele falar, putz, mas no mínimo o cara tem que pensar assim, pô, essas pessoas que vão viajar, né? Pode andar em Paris, em Nova York, e voltam, todas entusiasmadas. Falou, pô, porque lá existe uma cidade mais equilibrada, né? A diferença social e econômica não é tão grande assim. Então a cidade é mais uniforme. É por isso que faz ela ser mais agradável. Antes de eu abrir a pergunta aqui, que a gente já está com o tempo mais para o fim do que para o começo, e está excelente, e eu quero abrir um pouco das perguntas que mandaram aqui, então também quem está assistindo a gente pode mandar pergunta aqui na caixinha embaixo. Você comentou do centro, dessa dificuldade do centro à noite, está vazio e todas as coisas que a gente já conhece muito na prática, toda a degradação, capital físico de primeira qualidade que não está sendo utilizado. Por que é tão difícil pegar um prédio, retrofitar e vender e tornar o centro habitável de novo? Eu acho que o caminho não precisa nem ser retrofitar o prédio, entendeu? Eu acho que é difícil porque a gente não tem uma discussão adulta e madura do problema. Então, vamos dizer, quem que vai discutir esse problema? É o poder público, é o empresário, é o acadêmico, né? Que é importante, os professores, os urbanistas e tal, e a população que mora lá, né? Então você tem aí essas 4 pés aí para discutir. Quando você põe os 4 juntos, um desconfia do outro, né? O político, todo mundo desconfia dele. O empresário, também todo mundo desconfia dele, porque realmente os exemplos que ele deixou são péssimos, né? A população, vamos dizer, ela desconfia de todo mundo, né? Quem está morando lá fala, putz, o político vai fazer alguma sacanagem, o empresário vai só querer ganhar dinheiro, daí ela passa a confiar em quem? No acadêmico, né? Que o acadêmico também não confia ele despreza o empresário e se une ao político, né? Então você tem um negócio manco ali, entendeu? Você não tem todas as informações. Elas chegam informações de um lado só. Não chegam as informações reais, né? As informações mais reais de valor, de quanto custa, como é que faz e tal, viriam da iniciativa privada, né? As informações técnicas viriam dos acadêmicos, né? A informação, vamos dizer, de mercado, ela viria da sociedade, do bairro que está lá, né? São informações econômicas, como funciona, do que eles gostam, o que eles não gostam. O político, o que ele teria? Que equilibrar tudo. A função dele é equilibrar, não é fazer. Ele não está preparado para fazer. Ele não sabe fazer, ele não tem dinheiro, né? Ele não tem lá conhecimento para fazer nada. Ele simplesmente tem que pegar esses 3 poderes aí e equilibrá-los, né? Essa é a função dele. Mas não é o que acontece. Ele acaba se unindo ou só é empresário e deixa o acadêmico de fora, porque daí dá para fazer alguma coisa, ou ele se une ao acadêmico e deixa o empresário de fora, porque o acadêmico vai dar para ele uma percepção perante a sociedade que é mais legal, né? Que não, putz, então ele não está com o empresário, então ele está do nosso lado. E isso tudo leva a gente a não resolver o problema. Falta o problema sentar na mesa e, ó... Totalmente, meu. A discussão tem que ser madura, porque se você deixar um de lado, você não vai resolver. Não adianta também o empresário chegar só com o político e tentar resolver o problema. Isso vai acontecer o que acontece com Minha Casa Minha Vida, por exemplo, entendeu? Então fala assim, não, os acadêmicos eu tenho certeza que são contra. Porque é um programa que, embora solucione um problema a curto prazo, cria um outro a médio e longo prazo, né? De construir na periferia. Então eles deixam daí o acadêmico de lado e fazem esse programa com incentivo de dinheiro do governo que movimenta o mercado imobiliário. Claro que tem interesses econômicos. Daí, por outro lado, às vezes eles vão fazer um negócio que não, vamos então investir no Vale do Anhangabaú. Vamos reformar todo o Vale do Anhangabaú. Daí deixa o empresário de fora. Não, vamos fazer ali só a reforma, vai ficar lindo e tal, contrata algum arquiteto. Então, nunca a solução ela vem com equilíbrio
com todo o conhecimento que está na mesa. Porque conhecimento ele tem. O empresário, eles têm muito conhecimento, né? O poder público também, o acadêmico também, e a sociedade como um todo, obviamente que sim. A gente não pode prescindir de nenhum deles para tomar uma decisão, entendeu? E isso, infelizmente, é o que não acontece, porque a gente não é maduro ainda. A cidade é muito... A sociedade, vivendo na cidade de São Paulo, ela é muito novo tudo isso para ela, né? Há 20 anos atrás, essa cidade era completamente diferente, há 20, 30 anos, né? Então a gente não aprendeu, a gente vai aprender. Eu sou otimista, com o tempo a gente vai amadurecer e conseguir sentar todo mundo e conversar. No centro, o que seria mais simples, né? Se eu pudesse tomar uma decisão, vamos dizer, eu mesmo, era realmente desapropriar propriedades, demolir essas propriedades, as que não têm valor histórico, que são 90% do que tem lá. Uhum. Demolir tudo, desapropria primeiro, daí faz um plano urbanístico com potencial que seja atrativo para o empreendedor empreender lá e estabelece as diretrizes para tornar mais equilibrado o centro da cidade, que são quais? Pode ter N, mas a mais importante, moradia. Se você levar as pessoas para morarem no centro, isso já vai dar uma super equilibrada na gangorra. A gangorra hoje ela está assim, né? Ela já vai ficar mais assim. Porque, via de Então, regra, você já tem os empregos ali, você já tem as exatamente, participações. você já tem os empregos, você já tem tudo, você já tem infraestrutura, você tem os empregos. O que falta? As crianças de noite jogando bola no final do dia no calçadão, lá na rua, entendeu? As pessoas, sabe, as crianças saírem das escolas lá, por exemplo, que tem na Praça da República lá, que eu acho que nem é a escola mais, e estarem indo caminhando para casa. Então, puta, de noite você vai andar no... As padarias vão estar abertas, os restaurantes vão estar abertos. Com a população, quem que vai andar lá? Putz, é quem está indo trabalhar, entendeu? É São Paulo de verdade. Então, lá não é um negócio tão complicado assim, mas como interesses econômicos, né, e também políticos, né, eles acabam, as pessoas tentando se valorizar, né, ou tentando ganhar o dinheiro ou o poder, acabam sempre prescindindo de um desses grupos, dos acadêmicos, ou dos empresários, ou da sociedade. Sempre um fica de fora, ou dois. E daí a gente não chega na solução, né? Que, puta, pro centro meu, não é tão complicado fazer isso, entendeu? E isso é uma pena. Acho que é isso que é o que a gente tem que lutar contra aqui em São Paulo. Otávio, recebi algumas perguntas interessantes aqui, o nosso tempo está acabando, eu queria cobri-las de uma maneira bem rápida. Claro. José Antônio Pereira, um grande amigo meu, mandou 2 perguntas aqui. O que você acha dos programas de moradia popular da prefeitura, tanto o HMP, que é a habitação de mercado popular, e o HIS, habitação de interesse social, e quais são as principais mudanças para o tipo de produto em um cenário pós-Covid? Bom, são 2 perguntas diferentes. Eu acho que os planos são bons. Eu acho que o HMP, o HIS, são planos que eles dão um incentivo urbanístico para você construir habitação social. Eu só acho que esses planos, eles têm que direcionar essa ação para lugares onde tem os melhores empregos, né? Porque hoje eles são feitos na periferia, na sua maioria. Então você vai também, você constrói a moradia, você resolve no curto prazo, mas você vai ter um problema no médio e longo prazo. Então eu acho que o plano é bom, mas ele, mais uma vez, ele não foi discutido com todos os pilares que tem que ser discutidos. Ele foi discutido provavelmente só com o empresário, porque qualquer acadêmico vai criticar esse plano nesse sentido. Fala, putz, faz o HMP, mas mesmo, vamos fazer no centro, vamos fazer onde tem um emprego, vamos fazer na Água Espraiada, por exemplo, que lá tem um monte de escritório e não tem moradia. Então eu acho que esse que é o desequilíbrio que eu estou falando. Com relação à segunda parte da pergunta, da pós-pandemia, eu não sou tão radical achando que o mundo vai mudar, porque a gente mora numa mega cidade e eu acho que assim, nós atravessamos um super problema. Eu acho que nós estamos em 2020, né? A gente já foi à Lua. Imagina o que o ser humano já não fez. E vamos dizer, o que você precisa produzir são mais hospitais, mais respiradores, mais unidades de UTI. Você tem que se preparar, entendeu? Se o grande medo é ter uma nova pandemia, eu acho que o que você tem que fazer é se preparar para isso. Não mudar como é a cidade. Ela não faz sentido ser mudada. Ela tá boa, assim. Desde que ela seja... O que tem que se mudar na cidade é isso. Vamos tornar ela mais equilibrada, vamos trazer a população mais pobre perto dos melhores empregos, vamos tentar que a cidade tenha mais equilíbrio, a sociedade seja mais equilibrada, mas não que as moradias tenham que ser diferentes, que as pessoas não vão se encontrar na rua, que não vão no restaurante, que não vai dar a mão. Isso é uma idiotice, no meu ver, entendeu? A gente
Se a gente pode produzir equipamentos que vão cuidar da saúde dessas pessoas que foram fragilizadas pela doença, ou enfim, que vão precisar dessa assistência maior, isso pode ser produzido, entendeu? Enquanto que não tem a vacina, a hora que tiver, obviamente. Mas eu acho que o que a gente tem que pensar é assim, nós temos tecnologia e dinheiro para produzir isso. Já deveria ter sido produzido pelo Estado há mais tempo, por todos os países. Uma vez que não foi, a gente se deparou com esse problema, eu acho que o que a gente tem que refletir é, vamos ter esse problema de novo? Talvez. Então vamos se preparar como? Vamos criar uma infraestrutura de hospitais e de equipamento que pode ser produzido. Porque espaço na cidade não vai ser produzido, né? Não dá para a gente criar uma nova cidade. É muito mais barato e é muito mais viável você ter mais hospitais, mais equipamentos, mesmo que eles ficassem fechados. Construir um monte de estádio para a Copa do Mundo, um monte de equipamento para a Olimpíada que está fechado. Podia ter construído um hospital. Você deixa ele fechado, o dia que precisar você abre, entendeu? E incrivelmente, em tempos de normalidade, ainda faz falta, né? Exatamente, ainda faz falta. Mas vamos dizer que ainda se fala assim, não, vai ter hospital em certo. Seria até uma coisa meio ridícula de falar, né? Mas só para ser mais simplório na minha... Claro que eu estou exagerando um pouco, mais para as pessoas entenderem, mas eu acho que assim, a gente não pode se acovardar diante dessa situação e achar que mudar a cidade, ou mudar o jeito que a gente vive, ou viver todo mundo no campo de novo, esse tipo de coisa é a solução. Isso aí não é a solução. Até as pessoas estão muito mais protegidas. Já teve várias protegidas na cidade. Já teve várias falsas ameaças ao longo da história. Primeiro o telefone ia destruir a cidade, depois o carro ia destruir a cidade, e a cidade continua viva, né? Exatamente. E continua atraindo as pessoas, e é assim que tem que ser. A gente vive melhor numa cidade, de maneira geral, né? Não para quem é milionário, que pode morar em qualquer lugar, mas de maneira geral, as pessoas estão muito mais protegidas, são muito mais prósperas na cidade. Elas vão viver mais na cidade. Né? Por isso que a maioria da população mundial ela tá indo para a cidade. Não é o movimento é esse, não é o contrário. E isso está certo. Né? A gente vai ter mais condição de dividir todo esse investimento que é feito nas infraestruturas, nos hospitais, nas escolas, se a gente estiver mais junto um do outro. Né? Além do mais importante, que é a troca de conhecimento. É assim que a gente vai prosperar e a gente vai conseguir construir essas coisas incríveis que o ser humano construiu. É estando junto, não é estando separado. Né? Eu duvido que o homem tivesse ido à Lua se fosse sempre fazer reunião por correspondência, entendeu? Não, eles se encontraram depois da faculdade, ou com as empresas, né? Ou depois do expediente, eles estavam juntos debatendo e refletindo. Né? Então é importante que a gente esteja junto. Então eu acho que a cidade pós-pandemia, ela vai ser igual, só que ela tem que ter mais hospitais. Né? Porque a gente está sujeito a essas coisas mesmo. Então, vamos construir um hospital, entendeu? Não é tão complicado assim. Maravilhoso. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Queria fazer a última pergunta, Otávio. Você é otimista com São Paulo nas próximas décadas? Muito. Eu sou super otimista, porque eu acho que São Paulo, apesar de todo esse caos, né, eu acho que as gerações mais novas, elas estão usando a cidade de uma forma muito mais inteligente do que a minha geração e as mais antigas. Então, esse já é uma... Se eles estão usando a cidade melhor, que, vamos dizer, nesse momento a gente esquece que as pessoas estavam todo mundo minhocão, quando você vai no Ibirapuera tem um monte de gente junta. Isso é que é a cidade, entendeu? E isso logo mais vai voltar também. A gente não precisa ficar com essa paranoia que, né, nós atravessamos um problema super sério, mas a gente vai voltar a ter isso. Isso, eu acho que a geração mais jovem, sabendo usar a cidade e gostando de usar a cidade, ela vai tornar a cidade melhor. Então, eu acho que é importante a gente ter essa reflexão com relação à cidade ser melhor para todo mundo. Né? Isso que eu acho que é importante, tá? Todo mundo mentalizar isso. A cidade, ela tem que ser boa para você e também para as pessoas que não têm o mesmo dinheiro que você, que não têm a mesma educação. Vamos tentar deixar ela mais equilibrada. Do resto, tudo vai vir. Porque essa cidade é incrível. Isso é uma cidade de empreendedores. É uma cidade que quem vem para cá sabe que pode conseguir o inalcançável. Né? Os sonhos estão aqui e eles acontecem de fato. Né? Eu sou um exemplo disso também. Né? Apesar de eu ter todas as vantagens de, enfim, ter tido uma boa educação e tal, eu acho que eu pude fazer um negócio incrível que eu nunca sonhei. Eu nunca teria conseguido fazer isso em outra cidade que não fosse São Paulo. Eu tenho certeza absoluta. Perfeito. Então a gente tem que dar muito valor a isso, sabe? Eu adoro essa cidade, sou super otimista
E espero que, enfim, eu possa viver aqui o resto da minha vida. Todos nós desejamos, eu também sou um É. grande apaixonado pela cidade. E, Otávio, queria muito te agradecer por você topar esse bate-papo com a gente. A gente que está aqui toda semana tentando trazer o tema das cidades com profundidade e toda a conversa contigo é um prazer muito grande. Legal, igualmente, eu adorei também participar e pode contar comigo aí quando vocês quiserem fazer qualquer tipo de debate, assim, é um Pode prazer deixar também que a falar gente com vai te vocês. usar bastante. Não deixa a Legal, porta tão aberta que a gente usa muito. eu sei. Mas eu estou à disposição. Muito Muito legal. obrigado, Otávio. Muito Ótimo. obrigado a todo mundo que escutou a gente até agora. Sigam a Ideias Árvores para ver arquitetura de boa qualidade. E para você que chegou aqui no Mercado das Ideias pela primeira vez, siga o nosso perfil que toda semana a gente vai estar falando aí de cidades, arquitetura e urbanismo. Obrigado, Otávio. Obrigado. Tchau, Até tchau. mais.